E a menina de 10 anos, estuprada pelo tio, teve a gestação interrompida em um hospital do Recife. A garota foi transferida de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para o Recife, capital de Pernambuco, após decisão do juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e Juventude do município onde ela mora. Ontem à tarde, grupos fizeram atos para tentar impedir a entrada do médico responsável pelo procedimento na unidade de saúde. Ao chegar ao local, o médico foi recebido aos gritos de assassino. À noite, já com boatos de que o aborto havia sido feito, um movimento alegadamente de suporte às mulheres também se mobilizou na frente do centro de saúde. A Justiça do Espírito Santo determinou que Twitter, Facebook e YouTube retirem do ar em até 24 horas publicações que contenham informações sobre a menina. E para discutirmos esse episódio, temos uma convidada aqui, está conosco a deputada federal Cristonieto, ela é do PSL do Rio de Janeiro e também é integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida. Tudo bem, deputada? Boa noite, obrigado pela entrevista. Muito boa noite a todos, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais um programa da Jovem Pan. Deputada, para começar, quais as impressões da senhora a respeito desse episódio? Foi correta ou não a decisão de se interromper a gestação no caso dessa menina de 10 anos? Deputada? Jamais. Na verdade, foi absolutamente criminosa e imoral, né? Por motivos evidentes. Primeiro, porque, como sempre costuma dizer, né, não só como presidente da Frente Parlamentar contra o Aborto e em Defesa da Vida, mas até mesmo em respeito à própria Constituição Federal. Nossa Constituição, ela garante a inviolabilidade do direito à vida no seu artigo 5º caput. E embora não estivesse expresso ali desde a concepção, é claro que, por evidência científica, a vida começa na concepção. Então, a qualquer tempo que se retirar a vida de uma pessoa a partir da concepção é o quê? É um homicídio. No caso ali do aborto, é um homicídio intrauterino. E no caso dessa menina, embora no Código Penal, no seu artigo 128, trate das escusas absolutórias, eu costumo dizer que o artigo 128 do Código Penal, por ter sido o Código Penal editado em 1940, ele sequer deveria ter sido recepcionado pela nossa Constituição Federal, já que a nossa Constituição Federal tem como cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida. Então, qualquer hipótese do aborto, além de, como eu disse, imoral, é absolutamente criminosa. E mesmo que o artigo 128 esteja lá previsto, os casos de escusas absolutórias, estupro, risco de vida da mulher e por força da ADPF 54, que foi legitimado pelo ativismo judicial, a ADPF 54 que tratava do aborto em caso de anencefalia, mesmo assim o aborto continua sendo crime do Brasil. Então essa decisão, ela realmente viola a nossa Constituição e, além de tudo, é violadora também de normas técnicas. Eu estou aqui com uma norma técnica do Ministério da Saúde que trata de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. E o que diz essa norma técnica? Vou ler rapidamente. Gestantes com mais de 20 semanas de idade gestacional. Abre aspas. Não há indicação para interrupção da gravidez após 22 semanas da idade gestacional. A mulher deve ser informada da impossibilidade de atender à solicitação do abortamento e aconselhada ao acompanhamento pré-natal especializado, facilitando-se o acesso aos procedimentos de adoção, se assim o desejar. Aí eu pergunto, será que em algum momento, realmente, essa menina tinha ciência de tudo? A menina de apenas 10 anos, uma jovem que, obviamente, ainda não tem nem a capacidade civil plena, porque ela é uma menina, uma criança de 10 anos de idade, será que ela foi informada de tudo mesmo? Eu pergunto, eu questiono isso. Ou foi apenas apresentado para ela a condição do aborto, ou seja, a prática do abortamento. E, em segundo lugar, porque esta norma técnica que está vigendo, que é do Ministério da Saúde, ela é muito clara ao dizer que após 22 semanas absolutamente deve ser evitado, impedido o abortamento. E essa menina tinha mais de 22 semanas, o bebezinho pesava mais de 500 gramas. Então, deputada, foi uma violação. Pois não. Vamos a mais uma pergunta. Augusto Nunes, diga, Augusto. Deputada, a senhora mesmo disse que a menina, por ter 10 anos, não tinha nem consciência da decisão que estavam tomando, de que rumo deveria tomar o caso. Como é que uma menina de 10 anos vai poder criar uma criança como uma mãe normal, na medida em que logo ela vai saber, ela já sabe, né? Ela vai alcançar a dimensão das circunstâncias em que o caso se deu,
Não é completamente diferente criar um filho que é fruto da vontade do casal e um filho que é fruto da violência? Não é uma violência contra a mãe? Bem, eu primeiro acho que o aborto ele já é uma dupla violência. É claro que a gente repudia todas as formas de violência. A criança ela foi abusada sexualmente durante anos. Eu até pergunto onde estavam as autoridades nesse momento, né, que de fato, não sei se houve ali, enfim, alguma omissão, se de fato a família não sabia, não tinha ciência, porque realmente o caso estupro ele tem que ser repudiado, é um crime hediondo. Só que eu costumo dizer que mais hediondo do que o crime do estupro é justamente o aborto, porque é justamente sentenciar à morte um inocente, alguém que sequer teve um direito, digamos assim, de defesa, né? Um bebezinho que não tem voz, um bebê indefeso no ventre de sua mãe. Então é uma dupla violência. E além de tudo isso, o aborto ele também traz consigo uma série de problemas de saúde. A gente tem ciência, a gente tem contato com várias mulheres, inclusive, que foram abortadas, e eu posso lhes garantir que muitas delas, elas têm prejuízos emocionais, psicológicos, sofrem de remorso. Então é uma dupla penalização, além de ser absolutamente invasivo. É uma violência também à mulher, a própria questão do aborto em si. Então eu repudio, né, a prática tanto da violência, é claro, como também dessa outra violência que se chama aborto. E o aborto, ele, de modo algum, né, a gente pode concebê-lo. E falo por quê? Simples, a gente não vai resolver um problema criando outro, né? E também tem outro detalhe, um crime não se justifica com outro ainda pior. Então, no caso ali, a criança, realmente, de 10 anos, não tem absolutamente culpa de nada. E sobre a condição dela de ser mãe, veja, a ela foi apresentado, por acaso, a possibilidade de adoção porque ela estava com o estágio da gravidez já avançada, uma gestação de quase 6 meses, né? Pois bem, a criança estava plenamente formada no seu útero. A menina, segundo o que foi informado, ela tem já uma, digamos assim, uma anatomia de uma criança até sendo mais velha, uma criança de 16 anos, salvo engano, pelo que foi informado, né, pelo que eu vi, inclusive, nas mídias, uma criança uma anatomia mais velha, não de 10 anos necessariamente. Então, ela poderia levar aquela gestação até o final e depois essa criança no ventre dela poderia ser encaminhado para a adoção e depois disso, evidentemente, claro, sem prejuízo disso, a gente teria e deve mesmo, as autoridades devem dar à criança toda a acolhida, todo acolhimento, todos os subsídios necessários. Pois bem. Próxima pergunta é do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputada, é uma tragédia e eu acho que é muito importante que todos procurem tratar esse assunto com a complexidade que ele tem, né? De qualquer maneira, a minha pergunta seria a seguinte, e é uma pergunta sobre uma questão científica, né, que talvez a senhora tenha os estudos, né, correspondentes a isso. Quais são as chances de uma criança de 10 anos ter uma gravidez saudável até o fim? Bom, sobre as questões, primeiro que, assim, eu não sou médica, né, eu sou advogada, me formei pela Universidade Federal Fluminense, mas já conversei sobre o assunto com diversos médicos e, nesse caso especificamente, conversei também com especialistas no assunto que garantiram, que falaram, olha, a criança, ela já tendo uma anatomia, e mesmo sem anatomia, no caso, ela já tendo uma gravidez, ela poderia levar de forma saudável a gestação até o final, e esses médicos, inclusive, disseram que o próprio procedimento do aborto seria muito pior e poderia causar muito mais dano à saúde da criança do que levar a gestação até o final. E agora, como esse aborto foi feito? Há algumas especulações, estamos querendo apurar, investigar o caso de forma mais concreta, né, justamente para entender, para saber como que esse aborto foi feito. Agora, foi antecipação do parto? Colocar um medicamento para a criança sofrer no ventre materno sem analgesia? A gente está apurando esse caso. Né? Então, sobre se a criança poderia levar a gestação de forma saudável, muitos especialistas entendem que sim. Médicos qualificados entendem que, nesse caso específico da menina de 10 anos, sim, haveria esta possibilidade de levar a gestação de forma saudável. Tanto é verdade que a menina ela estava com o bebezinho no ventre materno, com todo, não só o seu peso adequado e compatível com a idade gestacional, mas também, né, com a sua idade gestacional, estava tudo preservado, o bebezinho estava 100% preservado, estava tudo caminhando, transcorrendo bem, ao que tudo indica, na própria gestação. Então, o prejuízo maior
O risco à vida, eu diria que seria justamente o procedimento do aborto, que havia esse risco. Poderia ter um pré-natal, digamos, absolutamente perigoso, né? Então, Deputada, é isso que eu posso lhe dizer. Perfeito. Quem lhe faz a pergunta agora é José Maria Trindade. Por favor, Zé. Esse é um assunto que arrasta polêmicas e eu acompanhei muitos debates no Congresso sobre isso. Deputada, não é um ato criminoso porque a lei permite e indica e facilita. Não precisa nem fazer um BO, basta chegar lá e dizer que foi estuprada. Imoral, não, porque esse é a moralidade é a ética, né? Eu não acredito que exista alguém que é defensor do aborto. Pró-vida, todo mundo é pró-vida, todo mundo defende a vida. Então, veja bem que os conceitos são meio assim. Acho uma covardia fazer um debate assim por uma menina de 10 anos. Isso vai ficar marcado na vida dela e ela está sendo punida mais uma vez. Tentar invadir o hospital, fazer investigação sobre um ato dela. O que se tem que pensar, e a senhora é deputada federal, é exatamente em conceitos, em definições. José Serra, quando era ministro da Saúde, liberou geral, né, nesses chamados abortos legais, que existem outros além do estupro, né? Vi o debate no Supremo Tribunal Federal, que fez várias investigações e acompanhamentos sobre o início da vida e não houve conclusão. Então não seria o caso de, em vez de centrar nesta pobre menina, nesta tragédia pessoal, num conceito mais geral, a senhora agora é governo, fazer uma nova readaptação de leis e conceitos legais? Bom, o que eu posso lhe dizer, em primeiro lugar, com todas as vênias aqui, é que não existe aborto legal no Brasil. Isso aí é um conceito falacioso, mentiroso, que muitos tentam imputar, mas não existe, porque o que nós temos ali é uma escusa absolutória, ou seja, uma exclusão de punibilidade. Não se pune o aborto nesses 3 casos. No entanto, não deixa de ser crime. O elemento delitivo está ali caracterizado. Então, continua sendo crime. Então, portanto, é sim um ato criminoso e, por sua vez, imoral, porque a própria moral, digamos, muitos dizem, os estudiosos, né, também, é o estudo epistemológico, a ética é o estudo epistemológico da moral, etc. Então, é um ato em si imoral, né? Ele fere diretamente o princípio ético da ação. Agora, sobre esse fato, eu, como deputada federal, hoje em exercício, eu sim estou buscando a revogação do artigo 128 do Código Penal, porque eu acho interessantíssimo as pessoas romantizarem o assassinato, seja de quem for. O que a gente mais vê são discursos hipócritas, né, de uma população que é seletiva, que só se preocupa com as vidas de forma absolutamente seletiva. Eles escolhem quem vão defender. É aquela história. Por exemplo, vidas negras importam, mas as vidas, por exemplo, dos bebezinhos do ventre materno não importam. Vamos lutar pelos direitos das mulheres, mas o bebê no ventre desta menina, de 10 anos, era do sexo feminino. Então, esta menina não importa para as feministas. Então, eu acho que essa seletividade, isso traz para a sociedade brasileira um dano, né? Uma fragmentação e, de fato, para nós, todas as vidas importam. A vida no ventre de uma mulher, seja de que idade gestacional for, é tão importante quanto uma vida extrauterina. A vida a partir da concepção, ela importa tanto quanto uma vida extrauterina. E, de fato, a gente está tratando, sim, de um homicídio intrauterino, porque o aborto é isso. Não adianta tentar romantizar. Muitas pessoas, com seus discursos que são incoerentes em si mesmas, elas tentam romantizar, elas tentam colocar conceitos, suavizar a linguagem, manipular semanticamente para provar algo que não tem como, né? Algo que é insustentável. Então, não adianta a gente relativizar a vida humana. A vida humana, ela tem que ser defendida de forma inegociável. Se todas as vidas importam para nós, a vida desta criança de 10 anos é tão importante quanto a vida deste bebê no ventre materno, e ela estava grávida de quase 6 meses de gestação. Então, a gente quer dar subsídio para essa mãe, para essa menina de 10 anos, é claro, mas por que não promover a adoção? Facilitar a adoção, como prevê a própria norma técnica. Então, eu sou autora de um projeto de lei para revogar o artigo 128 do Código Penal, que eu entendo que ele, como disse no início, sequer deveria ter sido recepcionado pela nossa Constituição Federal. Perfeito, nós ouvimos aqui a deputada federal Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço. Obrigado pela entrevista, deputada. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos. Muito obrigada.